Boa tarde, meus irmãos. Muito obrigada pela presença. Agradeço muitíssimo, uma gratidão imensa a Deus, assim, por estar aqui, por poder falar com vocês. Eu estava até conversando com o pastor Adriano sobre essa questão. Às vezes a gente estar aqui não é falar só para vocês, é falar para mim também, né? Relembrar muita coisa que eu já passei, eu vou passar para vocês também. Tenho uma gratidão também muito grande pelo pastor Adriano, porque isso eu tenho que contar, já que eu estou aqui, né? Eu tenho que falar. E uma vez eu fiquei sem trabalhar há muito tempo, e por conta, eu tive que me afastar um pouco da minha área, fui só mãe, né? Fiquei tratando do meu filho e dava algumas palestras, porque sempre nunca deixei de dar palestra, sempre servindo ao Senhor, né? Cada igreja que me chamava. E um dia eu conversei com o pastor Adriano, ele queria montar o senhor lembra disso? Eu só queria montar o curso da grade. E eu falei, pastor, eu acho que eu não vou fazer não, porque todo curso que eu começo eu não termino. E ele falou, irmã, em nome de Jesus a gente vai quebrar isso. E eu falei, ai, mas pastor, aí o senhor montou a grade, eu estava até falando com a irmã Aline, aí o senhor montou a grade, era no horário que eu não podia, aí o senhor me chamou e falou, às 11 horas da manhã, a senhora pode? Aí eu falei, eu já fiquei com aquilo, né? Falei, eu não vou começar, vai ser um vexame, eu não vou conseguir terminar. É o inimigo mesmo, né? É o inimigo. E ele falou, não, irmã, a senhora vai fazer, a senhora vai fazer. E vamos quebrar isso aí. Aí eu fiz, terminei, e depois dali eu fiz várias. Aí eu voltei a trabalhar, porque o pastor me botava a fazer palestra. E aí eu até a Ana, que a gente trabalha juntas, né? E a Ana estava até me lembrando, que o senhor falou aqui, eu nem me lembrava dessa situação, que o pessoal, depois que eu terminava a palestra, as irmãs, os irmãos falavam assim, eu quero ser atendida pela senhora. Eu falei, mas eu não clinico, eu só dou palestra, eu não tenho, mas não estou atuando. E aí, com as palestras e tudo, durante esse período eu estava orando numa ministração do pastor Adriano, e eu me vi, assim, senti no meu coração, né, voltando para o consultório. E dali, depois desse curso da grade, eu já fiz vários outros cursos, fiz pós-graduação, terminei, em nome de Jesus, já terminei todos os cursos. E estou aqui, né? Estou clinicando, e eu fico muito feliz de voltar aqui, assim, com o pastor Adriano, né? Irmã Aline, que me botou para fazer dieta. Nem queria fazer dieta, fomos fazer dieta. Foi, glória a Deus, né? Foram instrumentos maravilhosos na minha vida. E, bem, hoje a gente vai falo para mim também, mas envelhecer com saúde. Pastor Elias, como é que eu faço para mudar? Ai, que benção. Ai, chique, né? Então, quando o pastor estava falando sobre referenciais, né? A gente vai falar sobre envelhecer com saúde, porque a gente tem uma preocupação, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar dos meus netos, mas e cuidar da gente? Como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não cuida da gente? E essa questão do referencial, né? Vamos mudar um pouco esse pensamento, vamos começar a mudar as coisas dentro de casa para que os seus netos lembrem, né? Olha, a minha avó fazia uma panqueca com aveia, né? Antigamente era tudo novidade. Agora já não é mais. Mas eu lembro, tem coisas que me marcaram bastante. Por exemplo, minha mãe fazia uma vitamina cheia de cereais e eu brincava com ela, falava, mãe, a senhora vai tomar esse cimento? Aí ela falava, vou. Ela era toda, sabe, preocupada com... Acho que é por isso que eu caí na nutrição. Minha mãe era muito preocupada com alimentação, com saúde. Então, foi um referencial bom para mim. Eu acho que eu caí na nutrição por conta disso. E eu faço isso muito... Sabe como é, né? Em casa nem todo mundo obedece. Mas eu procuro fazer o melhor possível. Pelo menos essa referência eles vão ter de mim.
né? Meu filho até falou na época, mãe, acho que eu quero fazer nutrição, porque ele era todo preocupado com a alimentação. Eu falei, é bacana, porque isso significa que eu fui um referencial, né, para ele. Mas, é assim, a mudança vai começar com vocês. Pode ser que seus filhos já estejam nisso, seus netos, mas quem não estiver, vocês já vão começar a mudar. Pastor Carlos, né? Pastor Carlos, pode mudar, por favor. E como eu falei para vocês, eu fiquei parada um tempo. O pastor estava falando sobre referencial, sobre essa questão da preocupação, né? Eu vejo assim, eu precisei me afastar, eu caí nessa área. Eu quero falar para vocês a importância que tem a nossa alimentação, principalmente na gestação. E hoje, vocês cuidando dos filhos e dos netos de vocês. Porque a gente, o ser humano, ele sofre mutações. Então, o corpo da gente está mudando. Dependendo da alimentação que você tem, o seu corpo está mudando para melhor ou para pior. Então, durante a minha gestação, principalmente a do mais novo, eu consumi muita coisa que eu não devia, muita gordura, e fora do que eu poderia comer. Porque a gente tem a sensação de que eu estou grávida e eu posso comer de tudo, né? Eu tenho desejo, eu posso comer de tudo. Não é bem assim. Isso você está passando todas as informações para o seu bebê. Então, a gente tem que ter essa preocupação, comecem a se preocupar que a mudança é agora, nos filhos de vocês, com os netos de vocês. Envelhecer é inevitável, mas ter saúde é uma questão de escolha. A gente não é mais refém, já se sabe pelos estudos que a gente não é mais refém da nossa hereditariedade. Porque o meu pai tinha pressão alta. Esquece, você é capaz de alterar isso com uma qualidade de vida. Então, vamos tomar uma decisão agora, porque vocês têm seus filhos, têm seus netos, é uma mudança que vai fazer para agora, e eles vão lembrar disso para sempre. A saúde é um grande investimento que nós fazemos na nossa vida. Isso eu preciso deixar para vocês. Lembrem, primeiro que não tem idade. Segundo que a questão de saúde é investimento. É como se fosse uma poupança, uma aplicação, porque a gente não sabe quando que a gente vai precisar dessa saúde. Eu coloquei essa frase porque eu lembrei, assim, meu sogro sofreu um acidente, foi internado, ficou um mês em coma. E um dia a médica saiu, nós estávamos fora ali do lado de fora do CTI esperando. E a médica, quando a médica saiu, ela falou: ele está bem, só que ele vai entrar em diálise porque o rim está assim, porque o rim está assado. E eu fiquei prestando atenção, ela falou: infelizmente, agora que ele precisa do rim, ele nunca cuidou, agora ele precisa, ele não tem. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, a saúde é investimento. A gente não sabe quando vai precisar. Assim, que a gente sempre tenha saúde, mas a gente não sabe. Apareceu uma pressão alta. Vamos cuidar, porque a gente não sabe o que isso daí pode se tornar. Então, a gente tem investimento. Saúde começa agora e você vai viver ao longo do tempo, né? Porque vai viver mais 20, 30, 40, 50 anos com saúde. Porque a intenção, um desses cursos que eu fiz foi com o Dr. Laí Ribeiro. Eu fui formada por ele, e aí eu lembro que ele falava o seguinte, que a gente tem que morrer igual uma lâmpada. Ficar com brilho total até a hora que apaga. Não tem por que ficar 20, 30 anos tratando de doença, vivendo uma vida sem qualidade. A gente tem que pensar na qualidade de vida. Pode mudar, pastor Carlos, por favor. Pastor Carlos? Obrigada. Obrigada. Eu vou dar uma movimentada aqui para acordar. Então, eu estava lendo um livro do missionário e me chamou muito a atenção esse trecho que fala: o Senhor deu a terra aos israelitas, mas eles tinham de ir ao encontro dela para assumi-la, guerreando com todas as suas forças. Era necessário que lutassem contra os adversários, que simbolizam os demônios que nos prendem ao sofrimento, e os vencessem. Desse modo, tomaria posse do território. Se ficasse em um lugar aprazível,
tranquilo, gostoso, apenas determinando o que Deus lhes dera, nada aconteceria. Isso me chamou muito a atenção, é de um livro do missionário chamado Balaão, Deus transforma a maldição em bênção. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Jesus já conquistou a nossa saúde lá na cruz, mas o que a gente está fazendo para tomar posse dela agora? Qual a mudança que você está fazendo na sua vida que está pedindo qualidade? O que você, quais foram os primeiros passos? Então é agora. Ter saúde é totalmente possível. Nunca é tarde para começar. A hora é agora. Existe uma pesquisa com um médico americano que ele é médico, estudioso, pesquisador, e com 60 anos ele falou: agora eu vou mostrar ao mundo que daqui a 20 anos eu vou estar mais saudável do que eu sou agora com 60 anos. Ele foi fazer atividade física, ele melhorou a alimentação, tomou suplementação, tudo certinho. E com 80 anos ele publicou um estudo mostrando, pelos exames de sangue, toda a qualidade de vida. Ele era muito mais saudável aos 80 do que aos 60. Então eu digo, não tem essa coisa, porque eu já estou com 80 anos. Não, você está com 80 anos, mas o primeiro homem que vai viver 150 anos já nasceu. Pode ser um de nós. Quem que garante que não seja um de nós? Amém. Então, amém. Eu também quero. Mas com qualidade de vida. Então, 80 anos. Ele provou em 20 anos que ele estava mais saudável. Não tem hora para começar. Agora é o momento. Pastor Carlos, por favor. Obrigada. Os pilares da saúde. Mente sã, uma mente sadia, atividade física, alimentação adequada e suplementação ideal. Aí vocês pensam assim, poxa, Angélica, mas tudo isso de uma vez só? Não, são passos, são degraus. A gente vai escolher, vamos começar por que um pede o outro, e o outro pede o outro, e assim a gente vai. Quem começa uma atividade física sente vontade de se alimentar melhor. Ou ouve da amiga que estava caminhando com você e fala assim, nossa, eu estou comendo uma panqueca de banana com aveia e tal, porque meu colesterol estava alto, e aí me ensinaram a fazer uma água de berinjela, um chá assim assado, e assim a gente vai. Tudo é o início. Tá? Vamos ver, então, a mente sã. Obrigada. Mente sadia. Isso aqui reina, isso aqui comanda tudo. A pastora Joyce Meyer tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente, porque ela diz que tudo começa aqui. Inclusive a saúde. O doutor Laí diz, isso aqui, estando bom, o resto se trata com facilidade. Isso aqui é muito importante. Tá? Agora, o cérebro começa a funcionar com força total a partir dos 70 anos. Olha que coisa linda, gente. Olha aí, estou chegando lá, a gente está chegando lá, uns já estão... Então, já sabe que está com força total. Então, agora é a hora. Por quê? Porque nós temos 2 hemisférios. Vamos fazer um trabalhinho? O pastor e a irmã Aline já sabem. Eu não lembro, mas eu gosto. Deixa eu contar assim, uma fofoca de consultório. Ontem nós estávamos no consultório atendendo e Ana resolvendo um monte de coisa. Eu falei, Ana, você está espetacular. Você já é maravilhosa, mas hoje você está incrível. Espetacular. Ela falou, doutora, são esses remedinhos que a senhora me deu. São esses remedinhos que a senhora me deu. É impressionante como tem épocas da vida da gente que a gente parece que está mentalmente desgastado. Parece que nada entra, parece que tudo fica muito difícil. Né? E, de repente, a gente começa a ficar mais ágil. A gente tem altos e baixos. Né? Então, a questão da saúde... claro que sempre teremos altos e baixos, mas a gente tem que manter o alto numa frequência maior, num tempo maior. Né? Então, como faz diferença? A gente sabe que faz diferença. Então, vamos fazer um exercício, porque assim, eu gosto muito, antes de trabalhar na parte da área clínica, antes de parar de trabalhar, que eu tive esse período aí, ausente da área, eu trabalhava com nutrição cerebral. Então, a questão de aprendizagem, de melhora do raciocínio. O cérebro ele tem uma plasticidade maravilhosa. Por isso que as pessoas se recuperam do AVC. Elas...
precisa exercitar. Isso aqui é um músculo, você tem várias conexões e a gente precisa exercitar para que amplie, para que não, sabe? Porque a minha perna está falhando. Vamos embora, vamos exercitar, porque isso também, o músculo é comandado pelo cérebro. Também, tudo, né, corrente elétrica. Então, vamos fazer o seguinte. Muitas pessoas, elas têm chegam num ambiente e olham e falam assim, nossa, esse ambiente ia ficar ótimo dessa cor, a gente pode colocar um móvel aqui, uma outra coisinha aqui, sabe? Que nem arquiteto que chega tem aquela visão espacial. Isso aí é hemisfério direito. Mas o arquiteto também usa o hemisfério esquerdo quando ele precisa planejar, calcular tudo matematicamente. Então, a pessoa que é muito cartesiana, que fala, vamos viajar? Vamos. Então, deixa eu anotar tudo no papel, deixa eu calcular que horas que a gente vai, está tudo cronometrado. É uma pessoa que usa mais o hemisfério esquerdo. O ideal, tem pessoas que acabam se acostumando, ficam muito confortáveis num hemisfério só e acabam não exercitando o outro. Então, hoje, vamos exercitar os dois para a gente ampliar. Sabe essa questão do, nossa, captei com facilidade aquela mensagem. Isso é porque você ampliou as suas conexões. E outra coisa, a gente evita, com esses exercícios, vocês podem pesquisar na internet, exercícios neurológicos, cerebrais, eles evitam Alzheimer, demência senil, porque você está exercitando as suas conexões nervosas. Vamos botar assim, sentadinhos mesmo. Vamos primeiro, eu vou perguntar uma coisa. Eu quero que vocês, quando eu falar assim, coloque uma mão para frente, assim, uma mão, vocês vão olhar para a mão de vocês. Agora, coloquem a mão que fica mais confortável para vocês. Vamos lá, coloque uma mão para frente. Alguém colocou a esquerda? Alguém está com a esquerda ou todo mundo com a direita? Direita. Alguém está com a esquerda? Não, né? Tá, então todo mundo mais cartesiano mesmo, assim, mais do raciocínio. A mão, pode só baixar para vocês não ficarem cansados. Olhem para a mão de vocês. Vocês têm um hábito de estudar, ler, meditar, né? O lado direito significa que o lado esquerdo do raciocínio ele comanda mais, é o dominante, mas a gente usa o outro também. Então, vamos fazer um exercício cerebral, que é assim, olhem para as mãos de vocês, as duas, tá? Vocês podem fazer isso em casa. Tem outros exercícios também, mas assim, vamos olhar para as duas mãos, olha, não mexam a cabeça, só o olho, tá? O olho é que mexe. Vamos olhar para as duas mãos e devagarzinho, vocês podem ir juntando as duas mãos bem no tempo de vocês. Elas vão caminhando, tem pessoas que vão mais devagar, tem outras que vão mais rápido. Elas vão se encontrar no momento delas. Aí você vai pensando que você tem sua mão direita, você tem sua mão esquerda, você olha para elas e no momento certo elas vão se abraçar, elas vão se tocar. Elas vão corresponder, porque você tem dois hemisférios, você é extremamente inteligente. E aí, quando elas se abraçarem, se tocarem, elas vão se agarrar bem juntinhas, porque elas são muito poderosas juntas. E aí você olha para sua mão, afasta um pouquinho agora, para que você veja a sua mão juntinhas. Respira fundo e pode soltar no seu tempo. Isso se chama conexão neuronal. É quando você ativa o hemisfério esquerdo e o direito na mesma proporção. Eu vou dar um exemplo para vocês, para não ficar uma coisa muito, né? O que acontece é o seguinte, nós temos vamos lá. Eu vou pedir agora para vocês, quem puder, quem conseguir, cruzem a perna agora. Vai. Cruzou. Ótimo. É engraçado. Pastor, essa é a sua perna dominante? O senhor chuta a bola com essa perna? Ótimo. Por quê? O que acontece? O nosso dominante, vamos pensar assim, qual
A perna que, quando eu vou chutar alguma coisa, assim, encontrei um chinelo no meio do caminho. Espera aí, né? Qual a perna que você usa? Tem mais precisão é a direita. Mas por que o senhor cruzou à esquerda? Porque o senhor fez um exercício mental e ampliou o lado que quase o senhor não usa. O senhor usa mais o lado esquerdo, porque o senhor estendeu a mão direita, né? Não, eu sou destro. Então, quando a gente é destro, mas faz exercícios, a gente consegue usar os dois. Porque talvez se eu fizesse o exercício antes, a gente Então, e tem gente que escreve com as duas mãos, isso é muito bom, isso é muito importante. Um grande erro da gente, antigamente a gente falava, não vai escrever com a mão esquerda não, né? A gente fazia isso com as crianças e não deixava. A gente vai bloqueando esse lado que é o lado da imaginação, da criatividade, né? A oração, ela também faz essa conexão neurológica, como se a gente estivesse ampliando a inteligência, sabe? Porque a gente consegue ter visões. Um exemplo bem clássico que eu vou deixar para vocês aqui. Assim, logo que eu casei, a gente fui viajar com meu marido para encontrar meus sogros, né? Que moravam em outro lugar, aí fora. Aí ele falou, pega o mapa, eu vou dirigindo e você vai com o mapa. Olha, misericórdia. Né? Mulher normalmente não sabe ver mapa. Homem tem essa capacidade bem treinada. O homem tem mais facilidade, né? Porque é uma visão mais espacial. E ele falava, você não está vendo? Né? Aquela delicadeza, você não está vendo? Eu falei, eu não estou vendo. Ele falou, mas eu não consegui enxergar aquilo que ele estava me mostrando. E eu falei, gente, mas que engraçado, ele fala uma coisa, eu não estou enxergando. Eu falei, mas eu não estou enxergando isso. Ele falou, não é possível. Aí fala, tá aqui, ó. Eu falo, meu Deus, eu não vi. Então, fomos viajar novamente. E na segunda viagem eu falei, agora eu vou me preparar. Eu vou me preparar porque nessa eu não caio mais. Ele vai querer que eu fique com o mapa, porque não existia Waze, GPS, era mapa mesmo, papel. Eu falei, eu vou me preparar. O que eu fiz? Fui fazer exercício mental. Fui fazer o exercício da mão, fui fazer outros exercícios. Um exercício que vocês podem fazer, que parece louco, mas é maravilhoso para quem gosta de ler livros, quem quer ler coisas assim, que gosta de ler e assim, sabe aquela demora que a gente tem, que a gente acaba de ler, aí volta na frase porque você não entendeu aquela frase. Aí você lê de novo, fala, meu Deus, o que eu li mesmo? Aí você volta lá. Então, vocês vão virar o livro de cabeça para baixo e vão tentar, no começo fica difícil, vocês vão tentar ler aquilo de cabeça para baixo. Aí começa uma frase. Eu leio rápido agora, eu pego assim, porque eu fui treinar, né? Aí eu treinei. Aí depois você desvira o livro. Você começa com uma frase. Aí né, você vai que nem alfabetização. Aí você desvira o livro. Quando você desvira o livro, a velocidade aumenta 3 vezes. Fora que você consegue assimilar. E aí eu fui viajar novamente, passou um tempo, fui visitar meus sogros de novo. Eu falei, lá vem o mapa, né? Porque aquilo me traumatizou. Aí eu falei, vamos lá. Eu fui fazer exercício. Eu falei, eu ensino isso para todo mundo, eu vou fazer comigo. Não é que deu certo? Eu li aquele mapa. Eu mesmo falei assim, meu Deus, eu estou conseguindo ver o mapa. Eu falei, que espetáculo. Eu li, foi ótimo. Não teve briga, foi maravilhoso. Eu falei, pronto. Então, assim, meus filhos, quando estavam no vestibular, prestar vestibular, também fiz vários exercícios com eles, porque isso amplia. Não tem aquela coisa... Os netos de vocês, às vezes, falam assim, mas eu não estou entendendo. E, às vezes, a gente quer ensinar matemática para um cérebro que não está acostumado com matemática. Ele gosta de história, ele gosta de arte, porque desenha muito bem, sabe? Então, a gente tem que treinar para que ele aprenda matemática, porque ele não está acostumado. Isso tudo é muito importante. Por quê? Para vocês, principalmente. Nós vamos fazer um outro exercício que é também para ampliar. Evita Alzheimer. Como eu falei, evita essa... muita gente, a gente estava até falando isso hoje, agora. Muita gente que teve Covid, a memória está falhando. Está com sequela.
vamos fazer exercício, né? Vamos botar o polegar, meu polegar é gordinho, mas assim, vamos botar o polegar sem mexer, a técnica não pode mexer a cabeça, porque é o movimento do globo ocular que vai estimulando o seu lado cerebral, tá? Vamos com a cabeça parada, botar um polegar para frente e nós vamos fazer um 8 deitado, é o infinito. Vamos acompanhar o dedo com o olho, vai acompanhando, fazendo um 8 deitado, com uma mão, acompanha no seu tempo, tá? Esticadinho, o 8 deitado. Com o bracinho esticado, tenta mexer o olho só, a cabeça não. Depois vamos trocar o braço e fazer com o outro braço, tá? Estica o braço, olha para o polegar e só o globo ocular que mexe, tá? Esses são exercícios, se vocês fizerem, podem fazer no tempo de vocês. E aí, isso é um estímulo. A primeira vez vocês não vão sentir nada, parece bobo, né? Mas isso é usado em várias escolas americanas, escolas do Canadá, antes de começar uma aula, para as crianças poderem aprender melhor. Pode parar, pode parar. Pode parar. Não quer parar. Então, o cérebro começa a funcionar aos 70 anos com força total e até lá a gente vai exercitando. Tem plasticidade, então, olha, porque eu estou esquecida, vamos fazer, suplementar, vamos fazer exercício, que ele vai regenerar. Estímulos como leitura, exercícios cerebrais, que são esses que nós fizemos agora. Louvores, já se sabe que o louvor ele alcança estímulo cerebral e consegue reconectar essas sinapses, essas junções. Meditação e oração. A oração é poderosíssima. Estímulo cerebral. Os louvores têm um alcance de estímulo cerebral. Eu, quando começo a ler, me dá sono. Aí é o inimigo, né, pastor? Sério? É. Sono. Aí, peraí, eu tô com sono. Não durmo. Na hora da leitura me dá sono. Mas um livro qualquer? Qualquer livro. Não, o celular. Sim, qualquer. Aí não, mas livro mesmo me dá muito sono. É. Então, De maneira que eu não consigo me concentrar. na verdade, é exatamente isso. Na verdade, o que está acontecendo é porque não tá faltando concentração. O senhor vai ter que fazer esse exercício de cabeça para baixo. O senhor desvira o livro para o senhor ver. O senhor consegue ler sem ler a frase com a pontuação toda, porque é como se fosse uma fotografia. O senhor faz esse exercício algumas vezes. Pode fazer várias vezes. Quando o senhor desvira o livro, a velocidade aumenta e chega numa... Também. Mas eu também, isso acontecia comigo, assim, eu me desestimulava porque eu li um parágrafo, eu tinha que voltar tudo de novo para ler, porque aquilo ali eu não entendia. Minha mente, sabe, com outros pensamentos, aí eu falava, o que eu li mesmo? Aí aquilo fica cansativo, porque a gente acaba tendo que ler 3 vezes o mesmo parágrafo, ou a mesma frase. Então, esse exercício de ler de cabeça para baixo, quando desvira e aumenta, a gente chega uma hora que eu mesmo me impressiono hoje, porque eu não era assim. Eu já consigo ler, é como se eu não precisasse ler esmiuçadamente, assim, cada palavra, porque é como se fosse uma memória fotográfica. Isso é o hemisfério esquerdo, o direito. Porque o que acontece, sou muito esquerda, né? Assim, porque a coisa do eu sou rigorosa comigo, sabe aquela coisa de estar sempre pensando nos outros, é que o hemisfério direito é um pouco mais relaxado, ele tem essa coisa do ver a visão global e não detalhista demais, sabe? Então, ler um livro assim, com a ajuda do hemisfério direito, é melhor, porque lê mais rápido, a velocidade aumenta. E a compreensão também. E não dá tempo de pensar em outras coisas, porque já absorveu. É como se estivesse escaneando, exatamente, irmã.
Aí, toda essa questão cerebral da mente sadia, buscando louvores, né? Existe isso na época que eu dava treinamento nas escolas, existe uma sinfonia de Beethoven, acho que é o número 5, que foi provado que essa sinfonia ela alcança o maior número de conexões, ela torna a pessoa mais inteligente, ouvindo aquela música. E os louvores, eles têm, hoje em dia, já se estudou, os louvores, eles têm essa capacidade também. Tá?